boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de biologia. Aqui agora, começando a playlist de anatomia e fisiologia humana. Inicialmente, a gente vai só relembrar um pouquinho de alguns conceitos para vocês. Lembra lá de tecidos, pessoal, que eu falei que os tecidos, eles é um conjunto de células que desempenham funções parecidas e tudo, vão se juntar e formar órgãos. Aqui tem só alguns exemplos. Entendam que esses órgãos são formados por determinados tecidos, mas não significa dizer que, digamos, o cérebro ele é formado somente por tecido nervoso. Não, pessoal. O cérebro é formado por tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido nervoso e tudo. Os músculos também. O sistema esquelético ele vai ser formado por tecido ósseo. Mas ao redor vai ter tecido muscular, tecido gorduroso. Enfim, os órgãos eles são formados por diversos tipos de tecido. O coração ele é formado por tecido muscular, mas tem também tecido gorduroso, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo. O intestino tem tecido muscular, tecido epitelial, tecido sanguíneo, tudo isso. Então, esses tecidos eles vão se juntando e formando os órgãos. Aí, inicialmente, a gente vai estudar os órgãos, mas no conjunto de órgãos que formam os sistemas. Inicialmente, o primeiro vídeo aqui, a gente vai estudar o sistema circulatório. As funções do sistema circulatório, pessoal, é principalmente a de transporte. Aí a gente vai ver aí, que ele transporta nutrientes, transporta oxigênio, faz a remoção do gás carbônico, a remoção das excretas, principalmente da amônia e da ureia, transporta hormônios, transporta as células dos anticorpos e as células e os anticorpos, na verdade, e vai ajudar também na regulação da temperatura corporal. Essas partes aí a gente vai estudar em sistemas separados, mas o transporte dessas substâncias é feito pelo sistema circulatório. Ele vai ser dividido em sanguíneo e linfático, a gente vai ver eles separados aqui, mas também vai ver eles misturados. Aí, inicialmente, vamos estudar o tecido sanguíneo e a estrutura dos órgãos que fazem parte ali do tecido sanguíneo, do sistema sanguíneo ali, que faz o transporte do sangue. Lembra lá que o tecido sanguíneo, o sangue, ele é formado por elementos figurados, as chamadas células do tecido sanguíneo, hemácias e leucócitos. Mas aqui a gente vai estudar os órgãos, como é que eles carregam esse sangue. Aí tem o plasma também. Bom, pessoal, primeiro órgão, o coração, ele tem essas estruturas aí, ó. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. São cavidades que vão fazer o transporte, o movimento, vão bombear o sangue de uma determinada região para outra. Existe essa artéria aqui, ó, que é chamada de artéria aorta, ou como vocês quiserem ver aqui, artéria aorta. Ela pega o sangue, aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ele faz esse transporte. Mas a artéria é o que leva o sangue de dentro do coração para fora do coração. E as veias, elas trazem o sangue para o coração. A artéria leva do coração e veias trazem para o coração. Aí tem aqui, ó, veia cava superior, a veia cava inferior. Se vocês observarem essa imagem aqui, ó, é o coração visto por trás. Essas veias cava, elas se juntam aqui, ó, e caem lá dentro do átrio direito. Aí tem as veias pulmonares, que elas estão aqui, ó, se juntam e caem dentro do átrio esquerdo. Tem a artéria aorta e tem aqui a artéria pulmonar, que sai uma para cada pulmão. Aí, olha essas cavidades. Observem aqui, pessoal, onde eu estou riscando. Nessa imagem aqui, ó. Essa parte aqui é chamada de válvula tricúspide e essa aqui é chamada de válvula bicúspide ou válvula mitral, essa daqui. Elas impedem que o sangue ele retorne, pessoal. Que o sangue tem um retorno aqui. Ou seja, ele vai sair do átrio para o ventrículo. Aí, para que ele não volte, existem essas válvulas. Do mesmo jeito é aqui, ó. Para sair do ventrículo, tem uma válvula aqui, que é chamada válvula semilunar. Essa válvula impede que o sangue ele retorne para o ventrículo. Aí aqui a gente vai estudar outras partes da anatomia do sistema aqui. Vamos olhar os vasos, pessoal. Os vasos que compõem o sistema cardiovascular são artérias e veias. Aí que ligam artérias às veias vai ter os capilares. As artérias é formada por tecido epitelial, formando essa túnica íntima, que é a parte mais interna. Aí tem a túnica média, que é a parte mais intermediária, formada por tecido muscular liso. E a túnica externa, formada por tecido conjuntivo fibroso. Do mesmo jeito é as veias, só que diferentemente das artérias, as veias, pessoal, ela tem essa estrutura aqui, ó, chamada de válvula. Essa válvula impede que o sangue ele volte para trás. O sangue ele só vai em um sentido. Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que ele é feito esse transporte. E essas artérias elas vão afinando, aí se transformam em arteríola, e a arteríola ela afina mais um pouquinho ainda, aí se transforma em capilares. Aí os capilares é o que vai deixar o sangue ali, vai fazer as trocas gasosas e tudo, dentro dos capilares. Aí os capilares voltam para o coração, vai engrossando um pouquinho, aí se transforma em vênulas, e as vênulas engrossam mais e se transformam em veia, aí volta para o coração.
Então, as trocas gasosas, elas acontecem nos capilares, pessoal. Os capilares passam ali com as hemácias. Se for para os tecidos do corpo, ele vai rico em oxigênio e vai deixando o oxigênio ali e vai pegando gás carbônico. Aí volta rico em gás carbônico. Se for para os pulmões, o sangue vai pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Aí deixa o gás carbônico e pega o oxigênio e volta lá para o coração. Aí eu vou apresentar isso aqui agora, como é que funciona essa parte da fisiologia. Olha aqui, pessoal. Falei para vocês dos átrios, dos ventrículos e tudo. Preste atenção nessa imagem aqui de cima. Nessa imagem aqui, ó, que eu estou riscando. Olha aqui, ó. Lembra lá da veia cava superior e inferior? São as veias que trazem o sangue dos tecidos do corpo, tanto da cabeça, do tronco, dos membros superiores e inferiores. Aí elas trazem esse sangue, aí o sangue cai no átrio direito. Então, cai o sangue aqui no átrio direito. Do átrio direito, o sangue vem para o átrio esquerdo. Esse sangue, pessoal, como ele veio dos tecidos, ele está pobre em oxigênio, tem pouquíssimo oxigênio. Aí ele tem que vir receber oxigênio, só que primeiro ele passa no coração, aí do coração cai do átrio direito para o ventrículo direito, aí o ventrículo direito bombeia para os pulmões. Aí lá nos pulmões ele vai receber oxigênio. Aí ele vai sair do coração para os pulmões através da artéria pulmonar, essa artéria pulmonar aqui. Chega nos pulmões, recebe oxigênio, aí volta para o coração. Só que agora ele volta pela veia, a veia pulmonar. Sempre que voltar para o coração, volta por meio de veias. Volta pela veia, aí cai no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, cai no ventrículo esquerdo. Aí do ventrículo esquerdo, ele vai jogar agora o sangue para fora, vai bombear o sangue para fora, agora para os tecidos. Lembrando que quando ele veio dos pulmões, ele já veio cheio de oxigênio. Aí leva o sangue para os tecidos, aí lá nos tecidos ele vai banhando os tecidos com oxigênio. Esse sangue aí ele vai sair por meio desses capilares, pessoal. Esses capilares deixam o sangue ali nos tecidos, aí vai liberando, vai soltando um líquido ali, ó. Esse líquido é chamado líquido tissular. Então, esse líquido tissular é liberado ali nos tecidos. Quando libera, aí o próprio capilar recolhe, o sangue já está pobre em oxigênio, aí volta pelas veias para o coração. Aqui, pessoal, para vocês entenderem essa parte de bombear o sangue do coração para o coração, existem dois tipos de movimentos, a sístole e a diástole. Vamos entender. A sístole é quando as paredes de determinada área contraem, e a diástole é quando ela relaxa. Na diástole do átrio, ou a diástole atrial, as paredes do átrio, tanto do direito quanto do esquerdo, elas vão relaxar e vai encher de sangue aqui, ó. Enche de sangue. Vem o sangue que veio dos tecidos pela veia cava superior e inferior e vem o sangue pelas veias pulmonares. Aí enche os átrios de sangue. Eles estão relaxados. A gente chama de diástole atrial. Só que eles vão contrair, porque eles vão ter que empurrar o sangue para os ventrículos. Quando eles contraem, a gente chama de sístole atrial. Eles vão contrair, aí empurra aquele sangue ali para os átrios. Na hora que ele empurra, o átrio ele tem que receber aquele sangue, ou o ventrículo tem que receber aquele sangue, aí o ventrículo ele está em diástole, porque ele está relaxado, vai encher de sangue, o sangue que veio dos átrios. Aí tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito vão receber esse sangue, aí eles estão em diástole. Na hora que o ventrículo recebe, aí o átrio agora, que contraiu, que estava em diástole, o átrio vai entrar em sístole, porque ele vai se preparar para receber sangue novamente, enquanto o ventrículo vai bombear aquele sangue que ele recebeu para fora, tanto para os pulmões, quanto pela aorta para os tecidos. Na hora que o ventrículo ele contrai aqui, os dois contraem ao mesmo tempo, na hora que contrai, empurra o sangue para fora. Aí essa contração do ventrículo é chamada de sístole ventricular. Sístole atrial, quando o átrio contrai, quando os dois átrios contraem. Aí, nesse momento que o átrio estiver em diástole, ou em sístole, desculpa, no momento que o átrio estiver em sístole, o ventrículo vai estar em diástole. Aí, no momento que o ventrículo estiver em sístole, o átrio é quem vai estar em diástole. É dois movimentos antagônicos. Aí, quem é que comanda essa contração, pessoal? Chega um impulso elétrico aqui, ó, nessa região chamada nódulo sinoatrial, ou marca-passo. Então, vem um impulso elétrico ali e dá um comando para o coração pulsar, para ele bombear. Aí o átrio ele se contrai, os dois ao mesmo tempo, e empurra o sangue para o ventrículo. Então, essa contração, pessoal, o sinal é somente nesse ponto. Só que se propaga durante o átrio todinho. Então, todas as células musculares ali, elas vão se contrair. Tem as junções gap que vai mandando essa informação para todas se contraírem ao mesmo tempo. Aí empurra o sangue aqui para o ventrículo. Aí, quando chega no ventrículo, aí agora vem um sinal, agora nessa outra região, chamado nódulo atrioventricular. Aí os ventrículos é quem vai contrair. Aí é chamada da contração dos ventrículos aí.
Na hora que o ventrículo contrai, ele empurra o sangue para as artérias. As artérias, pessoal, ela tem que estar relaxada nesse momento, porque se ela estiver contraída, vai gerar uma pressão muito grande e elas podem estourar. Aí na hora que o ventrículo pressiona aqui, empurra o sangue para as artérias estão relaxadas. Só que esse impulso elétrico aí, ó, vai se propagar não só nos ventrículos, vai se propagar nas artérias também. Aí elas relaxam, só que aí quando o sangue entra, que ela está relaxada, aí elas começam a se contrair também, vai se propagando ao longo de todas as artérias. As artérias, elas têm a capacidade de contração. Diferentemente das veias, pessoal. Voltando aqui para a veia. Lembra lá das válvulas que tem nas veias e não tem na artéria? Então, as veias, elas não têm a capacidade de contração. Como é que o sangue vai voltar lá da perna, por exemplo, ou do braço para o coração? Vai voltar por meio das veias. Só que como ela não contrai, não tem força para empurrar esse sangue. Quem vai contrair são os músculos esqueléticos ali próximos. O músculo esquelético contrai, empurra o sangue. E o sangue não tem como voltar, não tem como ter o refluxo de sangue, porque existe essa válvula que eu falei para vocês. Em cada veia vai ter um monte de válvula ali que impede que o sangue retorne. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, agora falando do sistema linfático, que também está ligado ao sistema cardiovascular, é o seguinte, o sistema linfático ele vai ter um líquido ali nele que vai passar por esses vasos, diferente do sangue. Por quê? Vai ter o plasma também, só que não tem as hemácias, não tem o sangue propriamente dito, mas vai ser cheio de leucócitos. Esses leucócitos, eles vão passar ali pelo sistema linfático, mas eles vão se armazenar muito nos linfonodos, que também correspondem ao sistema linfático. Os linfonodos são esses pontinhos roxos aqui, ó, que vai ser onde eles vão se multiplicar em grande quantidade para combater micro-organismos invasores. Essa circulação ela se dá pela contração de músculos esqueléticos, igual nas veias, eles não contraem. Aí os músculos esqueléticos, à medida que o músculo vai contraindo, vai empurrando esse líquido, o plasma, para ir passando de uma região para outra, ele não volta, não tem um refluxo, porque também vai ter as válvulas semelhantes às veias. Aqui, pessoal, esses vasos linfáticos, como a gente viu nessa imagem aqui, ó, esses vasos verdes aí, é um vaso linfático. Vocês observam que ele não tem um fundo ali, ó, tipo, ele não se comunica com outros vasos ali, eles terminam. Tem uma ponta nele, é como se fosse uma ponta. A gente chama isso aí de fundo cego. Aí, continuando aqui, ó. Esses vasos linfáticos, pessoal, eles, como eles estão em contato ali com os capilares, eles pegam o excesso de líquido tissular. Lembra do líquido tissular que sai dos capilares? Os próprios capilares recolhem esse líquido, só que às vezes sobra um pouco. Aí, para não acumular, aí o vaso linfático vai e recolhe aquele líquido. Se não der certo, se tiver algum problema ali para ele recolher, aí vai causar um edema linfático e tudo. E outra coisa, pessoal, esses leucócitos, como eu falei, eles armazenam ali os linfócitos naquela região onde vai combater micro-organismos invasores e às vezes fica inchado, é o que causa as ínguas. Aí um órgão bem importante do sistema linfático é o baço, pessoal. Ele vai ter a função aí, como vocês podem ver, de armazenar linfócitos e monócitos, vai fazer a filtragem do sangue para remover micro-organismos, vai destruir hemácias mortas, ou vai destruir hemácias envelhecidas, vai matar elas ali, mas ele também tem a capacidade de armazenar hemácias ali. Caso o organismo precise de hemácias emergencial, aí ele começa a liberar hemácias. Aqui, pessoal, essas células a gente já viu, essas células lá em tecido sanguíneo e tudo, tecido conjuntivo, são células de defesa do nosso organismo. Existem os macrófagos, fazem a fagocitose, linfócito B, que produzem imunoglobulinas, linfócito T matador, que destrói células estranhas, linfócito T auxilia literalmente essas células ali de defesa. E nós temos também, pessoal, órgãos que vai produzir essas células de defesa, células sanguíneas, os leucócitos, que a medula óssea vermelha vai produzir, o tecido hematopoético. E o timo, ele não produz, mas ele vai auxiliar no amadurecimento. Então, se juntam ali um bocado de células linfócitos e vão amadurecer. Antes do nascimento, o timo ele produz sangue, mas depois do nascimento ele só vai ajudar no amadurecimento. Esses outros órgãos, chamados de órgãos secundários, linfáticos secundários ou imunitários secundários, pessoal, tonsila, linfonodos, adenoides, apêndice vermiforme e baço, são órgãos que vai armazenar células brancas ali, leucócitos, e vai auxiliar para que eles se multipliquem em alta quantidade. Lembra que eu falei que lá nos linfonodos vão se aglomerar ali, vão se duplicar, vai aumentar a quantidade para combater micro-organismos invasores. Aí eu vou mostrar para vocês como é que acontece uma infecção no organismo e como é que acontece a defesa, essas células trabalhando junto. Bom, pessoal, como eu falei, eu vou apresentar para vocês um exemplo aqui. Imagine uma bactéria, imagine um macrófago, linfócitos e tudo ali. Mostrar passo a passo como é que acontece. Toda substância estranha ao nosso organismo, pessoal, que estimula a produção de anticorpo, é chamada de antígeno. Aí as bactérias, vírus, outros micro-organismos
tem esses antígenos aí. São substâncias estranhas. O macrófago vem, fagocita, ali é um micro-organismo invasor, nesse caso é uma bactéria, ele pega esses antígenos e leva lá para a sua membrana plasmática. Então, como vocês observam aqui, ó, na membrana plasmática está cheio desse antígeno. Esse antígeno, ele vai fazer o quê? Vai apresentar aos linfócitos T auxiliares. O linfócito T vai fazer uma leitura desse antígeno aí e vai estimular vai estimular os linfócitos B e T matador a combater esse antígeno, a combater a célula que está com aquele antígeno ali. Então, o linfócito T auxiliar, ele não vai combater essa célula, só que ele vai estimular os outros linfócitos a fazer esse combate. Os macrófagos também liberam uma substância chamada interleucina, que é uma proteína que estimula a multiplicação desses linfócitos T auxiliar, pessoal. Então, eles vão aumentar, vão se duplicar em grande quantidade aqui para aumentar o combate àqueles invasores ali. Então, a interleucina estimula a duplicação acelerada de linfócitos T auxiliar. E esses linfócitos T auxiliar também liberam mais interleucina, que estimula a duplicação dos linfócitos B e do linfócito T matador. Aí, vamos ver como é que isso acontece aqui na frente. Bem, pessoal, de novo, imagine um micro-organismo invasor, uma bactéria, um vírus, imagina um vírus agora. Esse vírus, pessoal, vai ser fagocitado pelo macrófago. Esse macrófago está fagocitando a bactéria, mas enfim. Aí ele vai apresentar o antígeno ali na sua membrana plasmática. Vem o linfócito T, faz a leitura daquele antígeno. Então esse aqui é o linfócito T, pessoal. Faz a leitura daquele antígeno. Aí ele vai estimular os linfócitos B a produzir imunoglobulina. Lembra que quem produz imunoglobulina é o linfócito B, que a imunoglobulina é o anticorpo. Esse linfócito B ele vai amadurecer, vai se transformar em plasmócito. E ele vai também se duplicar em grande quantidade, vai aumentar o número de plasmócitos ali, de linfócitos e tudo. Aí esse plasmócito vai produzir a imunoglobulina, que é o anticorpo. Esse anticorpo ele se liga ali aos antígenos e vai inativar aquela substância, vai deixar aquela célula inativa. Então, isso aqui é uma das coisas que acontece. O linfócito T auxiliar também estimula o linfócito citotóxico. Lembra lá que eu falei linfócito T citotóxico? A mesma coisa do linfócito T matador, que é a chamada célula CD8. Ele estimula esse linfócito T citotóxico aqui, pessoal, a combater aquela célula invasora. Só que esse linfócito ele vai agir de forma diferente. Ele não vai produzir imunoglobulina. O que é que ele faz? Ele libera uma proteína chamada de perforina. Essa perforina vai perfurar a membrana plasmática aqui e vai destruir aquela célula invasora ali. Então, são dois linfócitos que trabalham de formas diferentes. Esses três linfócitos, pessoal, eles podem se transformar no que a gente chama de células de memória. O que é essas células de memória? São células que guardam informação contra um determinado antígeno. Imagine que você, criança, teve catapora. Quando você tem catapora, nossas células dos linfócitos vão lá, combatem aquele vírus ali, combatem aqueles antígenos, só que ele guarda aquela informação para, se mais tarde, posteriormente, a gente for infectado por aquele mesmo antígeno, por aquele mesmo vírus, a gente vai ter as células memória com uma informação capaz de combater aquele vírus. A gente nem vai chegar mais a desenvolver os sintomas. Na hora que o vírus entrar em nosso organismo, rapidamente ele vai ser morto. Aí isso por causa das células memória. Lógico, não é sempre que acontece isso. Não é sempre porque a gente tem contato com o antígeno que sempre vai desenvolver as células memória. Mas porque existem as mutações, os vírus e tudo. Aqui também está mostrando um exemplo de uma célula transplantada, pessoal. É por isso que existe a rejeição, muitas vezes, a células de transplante. Digamos, recebeu um rim. Aí esse rim ali tem uns antígenos que o organismo não vai reconhecer. Aí o organismo vai atacar aquelas células daquele órgão ali, daquele órgão estranho. Bom, pessoal, tranquilo até aí? Eu só quero que vocês entendam esses dois conceitos aqui, ó. Imunidade humoral e celular e a diferença de vacina para soro. Eu já falei de vacina e soro em outros vídeos, vou falar aqui de novo. Nós, quando temos contato com determinados agentes invasores, nós temos contato com os antígenos e produzimos anticorpos e tudo, e nós desenvolvemos a imunidade. Quando eu digo que a imunidade ela se deu pelo anticorpo, digamos que eu tenho um anticorpo agora, produzir anticorpo, eu tenho ele no meu plasma para combater aqueles micro-organismos invasores, aí eu digo que a imunidade ela é humoral. Agora, quando eu não tenho determinado anticorpo e eu tenho os linfócitos T matadores, quando eu vou agir com os linfócitos T matadores, aí eu digo que a imunidade ela é celular, tranquilo? Quando é com anticorpo, humoral. Quando é com linfócito T matador ou citotóxico, celular. A diferença de vacina para soro. Vacina, pessoal,
é tipo antígeno, é um antígeno enfraquecido, de um vírus, de uma bactéria, seja lá o que for. Esse antígeno, ele é aplicado no nosso organismo, só que ele não vai desenvolver a doença porque ele está enfraquecido ou ele está morto. Só que ele desenvolve uma resposta imunitária primária. A essa resposta aqui, o organismo ele vai estimular a produção de células memória, que guarda a informação contra aquele antígeno. Para quando for um dia que nós formos infectados por aquele determinado vírus ou bactéria, desenvolva a resposta imunitária secundária. Já tem as células de memória preparadas para receber ele, aí vai e combate. Isso de forma bem mais intensa, bem mais rápida. Já o soro não, pessoal. O soro não tem a capacidade de desenvolver as células de memória. Soro nada mais é do que os anticorpos prontos. Imagine você ser mordido por uma cobra e ter o veneno da cobra circulando no seu organismo. Como é que eu vou inativar aquela toxina? Por meio de imunoglobulinas ali, de anticorpos. Aí eu vou aplicar aqueles anticorpos específicos naquela hora. Só que daqui a um mês esses anticorpos não estão mais no meu plasma e nem minhas células conseguem produzir. Então eu tenho que tomar o soro novamente se caso eu for mordido por uma cobra. De novo, pela mesma cobra e tudo. E depois de um tempo esse soro ele perde a eficácia. Se eu for ser mordido, digamos que eu for mordido com muita frequência, com a mesma cobra e tudo. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas faz parte. Qualquer dúvida durante as lives, a gente vai tirando essas dúvidas de vocês. Valeu, galera. Tchau.